E aí, pessoal, tomou aquela aguinha, voltou, cérebro legal, fresquinho. Vamos entrar agora, ainda continuando a nossa disciplina Contabilidade Geral. Sou o professor Maicon e nós vamos ver hoje sobre, nessa aula, patrimônio, contas patrimoniais. O que são essas contas patrimoniais? Quais são as contas patrimoniais? E, como sempre, no final, um exercício para fixação do conteúdo. Pessoal, lembra daquele exercício da aula anterior que a gente falou sobre bens, direitos e obrigações? Tá aqui o esqueminha. Bens, direitos e obrigações nada mais é que o conceito de patrimônio. Bens, direitos e obrigações. Vamos falar mais um pouquinho a respeito disso em slides mais para frente. O que é o bens? O que seria bens para a contabilidade? Sobre a ótica do direito, é tudo o que pode ser objeto de direito para ser utilizado e apropriado. Sobre a ótica da economia, é tudo que se pode satisfazer a necessidade humana. Agora é o legal, sobre a ótica da contabilidade, como que a contabilidade vê a questão de bens? São itens tangíveis, palpáveis, é algo que a gente pode realmente pegar, e intangíveis, algo que a gente não tem como pegar, mas podemos quantificar, podemos dar valor a ele. Como assim, professor? Intangível, mas você pode dar valor. O que é isso que você não pode pegar? Meu querido, por exemplo, marca Coca-Cola. Quanto que vale uma marca Coca-Cola hoje? Só a marca, não estou falando produto. Bombril, a gente fala muitas vezes aí, sua mãe de repente pede para você, filho, vai lá no mercado comprar um Bombril. Ninguém fala palha de aço, geralmente fala marca. Quanto que vale a marca Bombril? Ou às vezes a gente não pode nem trabalhar em cima da questão de marcas e patentes, mas vamos falar sobre a questão hoje em dia que é muito, está sendo de grande crescimento, que é a questão de software. A pessoa desenvolve um software hoje, aquele layout daquele software, ela detém o poder dele. Então, quanto que vale aquele software hoje? Entendeu? É um bem intangível. Você não tem como pegar, como um carro, como essa lousa, né? Que é um bem tangível, você pode palpar. Então, bens dentro da ótica da contabilidade são itens tangíveis e intangíveis, quantificáveis em dinheiro, eu posso atribuir valor, e que integrarão o patrimônio da entidade para utilização imediata. Beleza? E o direito, professor? Qual que é a definição do direito dentro da ótica da contabilidade? São riquezas em poder de terceiros. Eu tenho direito, eu tenho valores e títulos que representam empréstimos e aplicações. Eu tenho uma aplicação lá no banco. O dinheiro está comigo? Não está. Está com quem? Está com terceiros. Quem que é o terceiro? Banco. Crédito concedidos a terceiros. Você fez você deu um empréstimo para um amigo seu. Você tem aquilo ali é um direito seu de receber de volta aquele valor. Então, é o conceito de direito. Obrigações de terceiros para com a sociedade. Para com a sociedade no sentido de entidade. A obrigação para com a empresa, ou seja, aquela pessoa que tem a obrigação de pagar, devolver aquele bem para a empresa. Isso são direitos. Também, pessoal, gostaria de falar para vocês a respeito de uma despesa que pode ser direito. Professor, despesa pode ser direito? Sim. Vamos trazer algo prático, sair um pouco da figura da entidade, da empresa. A empregada doméstica, por exemplo. A pessoa que tem a empregada hoje, ela chega para você vê ela como uma boa funcionária, sempre assídua, faz tudo direitinho na sua casa, cuida bem da sua casa, né? Ela chega para você, patrão, estou passando um probleminha aí, preciso de um adiantamento, né? Você vai adiantar para ela, você fala para ela assim, quanto você precisa? Patrão, precisa de 4 meses adiantado. Aí você iria falar assim, poxa, hoje eu tive uma despesa com a minha funcionária de 4 meses de salário. Não, querido, você não teve essa despesa, você adiantou para ela. Ela vai te pagar o quê? Com um serviço. Então lá a gente vai registrar lá na contabilidade, isso geralmente para quem trabalha regime de competência. E todas as empresas trabalham em cima de regime de competência. A gente vai falar também a respeito do regime de caixa. São 2 regimes que vigoram, competência e caixa. Dentro da ótica do regime da competência, esse desembolso que você fez para a sua empregada não é uma despesa efetiva. A despesa vai ocorrer quando cada mês ela for pagando com a prestação de serviço. Então, cada mês você vai apropriar, a empresa apropriaria no seu resultado, na sua despesa.
Então, você tem um bem, você tem um direito com a sua empregada, que seria o quê? Que a gente chama de despesas pagas antecipadamente. Ela vai estar registrada lá no ativo, uma conta despesa antecipada. Esse é o nome. Quando se realizar a despesa, realiza como então, Maicon? Como que se realiza isso, professor? Mediante o pagamento da sua empregada com o quê? Com a prestação de serviço. Você vai ali, conforme você negociou com ela, fazendo os descontos e apropriando mês a mês aquele resultado. Legal, pessoal? Fica o alerta aí. Vamos aí ver esse quadro para a gente trabalhar rapidinho o que seria bem tangível e o direito. Temos o dinheiro em espécie, aquele dinheiro que está ali efetivamente no caixa da empresa. Você puxa, você vê, pega, está ali disponível imediatamente. Ele é um bem tangível. Já o dinheiro no banco, aplicação em poupança, né? São tudo direitos. Você tem um direito, a empresa tem o direito de ir lá e sacar. É um patrimônio da empresa em poder de terceiro, de quem? Do banco, falamos sobre isso. Direito de receber. A empresa presta o serviço e o cliente dela vai pagar a prazo. Ou a empresa vende a mercadoria e o cliente, né, vai pagar a prazo. Então você tem um direito para receber. Também é um direito. O que seriam bens tangíveis? Caso a residência ou o prédio da empresa. Móveis e utensílios, joias, são coisas palpáveis. E lá no primeiro slide a gente falou a questão dos bens intangíveis, né, pessoal? Marcas e patentes, software, direito, interessante, direito de exploração. Por exemplo, a Sanesul tem um direito de exploração em cima das águas, né? Serviços públicos também. Então, a concessão de serviços públicos também considera-se um bem intangível. Obrigações. Falamos anteriormente sobre bens e direitos. E já adiantando para você, bens e direitos, a gente tem um outro nome que a gente pode resumir esses dois dentro da contabilidade, que é tratado como ativo, vai estar lá no balanço patrimonial. E obrigações, que seria o passivo. O que são obrigações? São direitos de terceiros em poder da entidade, também designados de débitos a título financeiro, não contábil. São as dívidas ou capital de terceiros que a empresa utiliza para rodar, né? Fazer as suas atividades no dia a dia. Então, obrigações seriam direito de terceiros, ao contrário do que a gente definiu lá no ativo, direito. Direito lá no ativo seria uma obrigação que terceiros teria conosco. Já no nosso passivo é a obrigação que a empresa tem para com terceiros, o inverso. Obrigações, débitos ou dívidas da entidade, da empresa. Compromisso com terceiros, empréstimos obtidos, obrigações legais e diversas. Acho que a gente tratou bem disso aí no slide anterior. Equação fundamental do patrimônio. Professor, você falou que não ia ter cálculo, que negócio é esse de equação? Não, pessoal, coisa simples. Pode ficar tranquilo. Temos aqui bens, direitos e obrigações. Ô, professor, você não falou desse PL. O que é esse PL? Patrimônio líquido. Com o método das partidas dobradas, instituída lá em 1494, se não me engano, por Luca Pacioli, criou-se a figura do PL, patrimônio líquido, que é o que a empresa efetivamente teria. Seria a diferença do seu ativo, seus bens, menos o seu passivo, daria o seu PL, que é aquilo que realmente a empresa tem. Ou seja, se a empresa fosse vender tudo, ela pagaria seus débitos para com terceiros e teria o chamado PL, que seria o capital, o direito dos sócios ali de receber. Bens e direitos, como eu disse para você, o que a gente pode chamar isso? Ativo. Obrigações, nós chamaríamos de passivo. A equação é simples, ativo menos passivo é igual ao PL, o que efetivamente a empresa tem. Se a empresa tem um passivo maior que seu ativo, o seu PL será negativo, correto, pessoal? Isso aqui é matemática básica, tá? Não, professor, você falou que não ia ter cálculo. Calma, pessoal. Isso é matemática básica. Logo, a empresa teria um passivo a descoberto, ou seja, ela pode vender todos os seus ativos e não consegue pagar suas dívidas, ou seja, os sócios, os proprietários da empresa vão ter que desembolsar do bolso para poder liquidar a empresa. Quando o ativo é maior que o passivo, beleza, temos um PL positivo, temos então que a empresa teria um saldo.
Vamos ver isso num exercício prático aqui. Só falando da questão da composição do patrimônio antes. O patrimônio pode ser representado por um gráfico em forma de T. A gente chama isso tesão da contabilidade. Pô, professor, legal. O que é isso, tesão da contabilidade? Pô, falando isso na aula, professor. Não, pessoal, é isso mesmo. Ela é representada por um T. Você imagina uma folha do seu caderno cortada ao meio, desta forma, onde teríamos desse lado esquerdo, para quem está olhando de frente para isso, para o relatório. Do lado esquerdo, você teria bens e direitos. Do seu lado direito, você teria obrigações. Do lado esquerdo, como que eu posso chamar isso? Posso chamar de ativo. O que é isso? São as aplicações, onde os recursos da empresa estão aplicados. Do lado direito, teríamos o passivo, a origem. Aí que vem a teoria de Luca Pacioli. Não há um débito com um crédito correspondente. Eu não posso ter uma aplicação sem uma origem correspondente. Se você tem uma aplicação e não tem origem, peraí, você está tirando dinheiro da onde, né? Tem coisa errada. Então, o balanço é isso, pessoal. Por isso que chamamos de balanço. O lado esquerdo tem que estar balanceado com o lado direito. Temos o ativo, temos o passivo. Vamos ver agora a questão... Professor, tá difícil de visualizar isso. Como que eu posso? Vamos trabalhar, então, na questão da pessoa física mesmo. Algo mais do dia a dia nosso. Imaginamos, assim, o patrimônio do camarada chamado Moacir. O Moacir é um cara legal, tem um carro BMW, 100 mil, né? Tem um saldo bancário de 2 mil, só que ele tem uma obrigação. Ele tem um financiamento de 95 mil. Em contrapartida, temos um outro patrimônio, o do José, onde ele tem um carro Uno, 9 mil reais, um saldo da poupança de 3 mil reais e não deve nada. O Zé é um cara seguro, um cara consciente. Você, futuro administrador, qual patrimônio você gostaria de administrar? Para a contabilidade, quem estaria em situação melhor economicamente? E aí? Disso tudo que a gente já falou até agora, será que a gente poderia realmente definir isso? E lembrando, pessoal, que isso aqui é o retrato patrimonial nesse momento. Eu não estou tratando, mas quantas parcelas é o financiamento do Moacir? Não levar em consideração a isso. Ele deve 95 mil, ponto. E o José não deve nada. Vamos jogar isso no tesão da contabilidade? Como que ficaria isso? Patrimônio do Moacir, carro e banco é direito. Eu coloco do lado esquerdo do demonstrativo. Somando os dois, temos 102 mil. Esse aqui seria o total do seu ativo, bens e direitos. Moacir tem uma obrigação, 95 mil, certo? 95, 102 menos 95, eu acho o meu PL, 7 mil. Moacir, então, hoje, digamos, se ele fosse vender tudo que ele tem e fosse quitar sua dívida, ele ia ficar com um dinheiro de um valor de 7 mil no bolso. Legal? E o José, que não tem uma BMW, tem um Uno, mas dele, quitado, bonitinho. 9 mil, banco 3 mil, total do ativo, 12 mil. Ô, professor, o ativo do José é bem menor que o do Moacir. E aí, eu acho que eu vou ficar com o Moacir, né? Mas, pessoal, temos que analisar esse aqui, o PL. O José tem débito? Não tem débito. Qual que é o passivo dele? 0. Logo, ativo menos passivo é igual ao PL. Qual que é o PL do José? 12 mil. Se o José fosse vender tudo que ele tem hoje, ele ia ficar 12 mil no bolso. E o Moacir, que anda de BMW, 7 mil. E posso chamar esse demonstrativo de balanço patrimonial? Posso. Esse aqui é um balanço patrimonial, de forma bem simplificada. Mas é o balanço patrimonial. Temos os bens e direitos, temos as obrigações, pessoal. Tá vendo? Coisa simples. Qual seria a resposta de vocês? José apresenta o melhor patrimônio no momento. Porque se hoje, essa fotografia, o balanço patrimonial é isso, é uma fotografia da situação econômica da pessoa. A situação econômica do Moacir é essa. Ele estaria hoje só com 7 mil, enquanto que o do José estaria efetivamente com 12 mil e andando de Uno. Não é legal a contabilidade? Bacana, né? Alteração do patrimônio. Professor, como que altera o patrimônio? O patrimônio vai se alterar basicamente com o resultado. O resultado foi apurado no período, deu-se um lucro a um aumento no patrimônio.
Houve um prejuízo ou há uma diminuição do patrimônio. Razão da conta, ou razonete, também seria o Tzinho ali da contabilidade. É uma simplificação da representação gráfica da conta, muito utilizada para simplificar as ilustrações, explicações e resoluções de problemas, que também é a denominada conta em T, ou razonete. Sua forma gráfica é a mesma do patrimônio. É aquela mesma que a gente montou ali do Moacir, só que elecando as contas. O razonete ele traria somente aquela conta. Por exemplo, no imobilizado temos a conta veículos, ela traria ali veículos. E dependendo de como a empresa quer controlar essa conta veículos, ela pode ali destrinchar ela em contas menores, em subgrupos. Depende de fazer veículos utilizados para fiscalização ou colocar veículos específicos de cargas. Então ali ela pode ir ramificando e distribuindo aquela conta de veículos em contas pormenores, né? Depende do que a empresa quer evidenciar, não tem um padrão fixo. Depende do que a empresa quer controlar. Débito e crédito. Pessoal, o pessoal tem assim, um conceito muito errado a respeito da contabilidade. Você talvez deve ter ouvido ou comentado com alguém e a pessoa falou assim, você vai ter aula de contabilidade? Cara, vou falar uma coisa para você, contabilidade é tudo ao contrário. Em termos assim, visual, seria realmente tudo o contrário do que seria financeiro. Porque quando a gente tem dinheiro no banco, a gente tem um crédito, né? Quando a gente tem dinheiro, a gente tem crédito no bolso. E a contabilidade vê isso como um débito, né? Por isso que as pessoas às vezes falam que tudo isso é ao contrário. Às vezes a contabilidade, em vez de registrar um empréstimo a título de débito, ela registra como crédito, né? Por isso que as pessoas têm essa visão que a contabilidade é totalmente distorcida, contrário do que seria o financeiro. Mas realmente o financeiro é diferente da visão da contabilidade. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, na aula 4, especificamente sobre débito e crédito. O que eu quero que vocês guardem agora no momento? Que em contabilidade, o débito e o crédito são convenções contábeis. Não significa algo favorável ou desfavorável. Os leigos em contabilidade costumam associar este termo débito e crédito a valores a receber ou a pagar, questões financeiras, na verdade não é isso. E até significado de coisas boas e ruins do patrimônio da empresa. A diferença entre o total de débito e o total de créditos feitos em uma conta em determinado período é denominado saldo. Então, o que eu lancei de débito, o que eu lancei em crédito, um menos o outro, eu vou ter um saldo credor ou um saldo devedor. Eu quero que vocês guardem, por enquanto, somente isso. Que do lado esquerdo fica o lado do débito, do lado direito ficaria o lado do crédito, trabalhando nessa visão gráfica aqui do Tzinho da contabilidade. Guarde só isso no momento. Lá na frente a gente vai quebrar esse paradigma que dizem que a contabilidade é totalmente aversa, né? Totalmente ao contrário do que seria na questão financeira entre débito e crédito. O que é uma conta? A conta é aquilo que a gente já falou, né, pessoal? A representação daquele item que a empresa quer evidenciar. Eu dei o exemplo do veículo agora há pouco, mas você pode evidenciar a questão do caixa. Eu posso fazer vários caixas. O caixa da filial A, o caixa da filial B. Depende do que é aquilo que a empresa quer realmente controlar por menor. Ela pode evidenciar, por exemplo, o banco. Trouxe aqui para vocês um pequeno trecho do plano de contas. Primeiro aqui falando para vocês que o ativo, passivo, despesa e receita seria de grau 1. E essas contas têm grau, tem um nível de hierarquia, digamos assim. Tem grau 1, grau 2, grau 3. Como que seria isso, professor? Ficaria assim, da seguinte forma. Trabalhando com o ativo, o lado esquerdo do balanço. Teríamos o ativo como grau 1. Aí você vai ramificando. Ativo circulante grau 2. Bancos, conta movimento grau 3. E aí a empresa poderia detalhar as várias contas que ela teria em cada banco. Banco ABC, banco Y, banco Z. Conforme o número de contas que ela tivesse, ela criaria cada uma conta específica para criar. E às vezes ela poderia ter o banco ABC, a conta Y. E a conta no banco ABC, conta X. E numerar também. Às vezes a entidade não tem somente uma conta corrente no banco, mas ela tem várias. Depende daquilo que ela quer evidenciar, como que ela quer controlar o seu movimento, né?
Contas patrimoniais ainda. São as contas necessárias para representar os elementos patrimoniais do ativo e do passivo. Então, pessoal, falou em conta patrimonial, eu estou sempre falando da questão do balanço do BP, o ativo e o passivo. Em outras palavras, representa os bens, direitos e obrigações. São elas que compõem o balanço patrimonial. Característica das contas patrimoniais, porque na próxima aula a gente vai ver a questão das contas de resultado. As contas patrimoniais, a característica dela é permanente, ou seja, ela não se extingue no exercício, ela continua. Desde que ela tenha saldo, ela continua. Então, por isso que chamamos característica permanente, ela permanece. Diferente da conta de resultado, ela se zera ao final do exercício ou quando a empresa achar necessária a apuração do resultado. Contas do ativo. As contas do ativo, que são os bens e os direitos, ela tem natureza devedora. O que é isso, professor? Natureza devedora. As contas do ativo não ficam do lado esquerdo do balanço, como eu falei? Então, sempre que eu for querer aumentar, elevar o valor de um ativo, eu vou sempre debitar o lado esquerdo. Quando eu dou saída nesse ativo, eu credito do lado direito, porque você diminui. A empresa recebeu dinheiro referente à venda. É o caixa, está do lado do ativo. Você vai debitar ou creditar. Se vai entrar recurso, você debita. Entendeu? Paguei uma conta, professor, com o dinheiro do caixa. Então, você vai creditar a conta caixa. E vai ter o débito correspondente àquela conta. Contas do passivo ou patrimônio líquido. Ao contrário, evidentemente, do ativo, que é natureza devedora, nós temos as contas do passivo, de natureza credora. Simples. Se são de natureza credora, para o aumento eu credito. Para a saída eu debito. Adquirir um empréstimo, né? Adquirir uma dívida junto ao banco, certo? Vou registrar onde? No meu passivo, do lado direito. Eu vou creditar ou debitar? Se está entrando, eu credito. Paguei parte dessa dívida, eu vou agora debitar. Em contrapartida, eu credito meu caixa lá no ativo. Você viu que legal? Você percebeu a dinâmica da coisa? Débito e crédito, um lado contra o outro. E às vezes você pode ter até mesmo do mesmo lado. Como assim, professor? Ué, o ativo. Você tem um dinheiro no banco, está lá no seu ativo, lado esquerdo do balanço. Você compra um carro. Você vai debitar o seu ativo imobilizado, lá o veículo que você comprou, a entrada do bem. Em contrapartida, você vai creditar o seu banco. Aí houve uma permuta entre dois ativos. Mas isso não muda nada, né? Exercício de fixação, pessoal. Uma entidade com fins lucrativos iniciou suas atividades em 2/2/2011, com um total de ativos equivalente a 650 mil, correspondente à integralização de capital por parte dos sócios em bens e direitos. Comprou bens e direitos, não estou especificando nada. Tá onde esses bens e direitos? Lado esquerdo do ativo, hein? Até 31/12/2011, em relação à situação original, ou seja, a de 2/2/2011, o total de ativos dobrou de valor. Quanto que era o valor do ativo? 650, ele dobrou de valor. E o patrimônio líquido aumentou de valor em 60%. Pergunta, o valor do meu passivo na referida data correspondeu em, ou seja, na referida data de 31/12, correspondeu a que valor? Vamos desenvolver o exercício? Então, a primeira situação é você colocar o T, né? Dividir lá a sua folha, o que é ativo e o que é passivo. Como que era essa situação em 2/2/2011? Ativo 650, certo? Correspondente ao patrimônio líquido, logo 650. Não tinha nada de passivo. Ele não me elencou o que foi que ele adquiriu. Bens de direito 650. Beleza. Como que fica em 31/12/2011? Ele diz que dobrou 650 mais 650, 1.300.000. O meu patrimônio líquido, ele aumentou 60%, 650, 390. A soma dos dois vai dar o quê? 1.040.000. Jogando na formulazinha lá da equação patrimonial, ativo menos PL é igual ao passivo. 1.300.000 menos os meus 1.040.000
eu teria um passivo de 260. Resposta correta, letra C. Tranquilo, né, pessoal? Eu entendo que a contabilidade, o patrimônio é essa forma gostosa de se ver, né? Você tem do lado o ativo, você tem do lado o passivo, você consegue ver a aplicação do recurso, você consegue ver da onde que foi a sua origem, né? Então eu tive uma origem de capital de terceiros aqui de 260, meu capital próprio 1.040.000, forma meu ativo. Eu poderia dizer que esse lado esquerdo é o lado de tudo que a empresa tem. Sim, esse lado é o lado da aplicação, é o que a empresa efetivamente tem. E da onde que foi que ela adquiriu isso? Está aqui do lado direito, passivo e PL. Espero ter sido passado para vocês a questão do patrimônio, né? Também agora a gente vai ver na próxima aula a questão do resultado, o que seriam as contas de resultado. Trabalhamos as contas do patrimônio, que são basicamente ativo e passivo, está lá no balanço patrimonial, e na próxima aula veremos o que? A conta de resultado. Vai lá, tome uma aguinha, refresca a mente, se for preciso reveja essa aula novamente, leia lá o nosso material, a nossa apostila que está disponibilizado, tem lá mais detalhes a respeito disso, e faça os exercícios, pessoal, só fazendo exercício para poder realmente exercitar. Quero agradecer mais uma vez a confiança de vocês e um grande abraço.